Olá, nesse vídeo eu estarei mostrando como proceder com o cadastro de prospect dentro do sistema da empresa. Então, para dar uma contextualizada, vamos explicar o que é um prospect. Um prospect é um cliente potencial. Um prospect é uma empresa ou uma pessoa que está pensando em comprar os produtos. Ela ainda não fechou negócio com a empresa, ela ainda não é um cliente, ela é um prospect. Ela é um cliente em potencial que está em fase de negociação com a empresa. Um prospect, ele tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o cadastro de prospect ser aprovado, ou seja, esse cliente potencial, ele vai virar um cliente de fato, ou seja, as negociações entre a empresa e o interessado deram certo, e esse cliente potencial ele vai virar um cliente, ele foi aprovado. A outra possibilidade é que esse prospect ele não seja aprovado. Então ele vai continuar sendo um prospect. Como assim? Por exemplo, a pessoa entrou em contato com a empresa, mas ela não consegue comprar uma quantidade suficiente para que a empresa consiga atender essa pessoa, esse prospect. Então a empresa não aprova a venda para esse indivíduo nesse primeiro momento. E esse indivíduo não vai virar cliente, ele continua como prospect, o cadastro dele vai ficar no sistema, porém vai ficar o histórico porque ele não conseguiu ser aprovado. Então, um prospect ele pode ser aprovado, ele vai ser transformado em cliente, ou ele pode ser não aprovado, dependendo do resultado da análise com a empresa. Então vamos entender como que vai funcionar esse fluxo dentro do sistema, O sistema vai ter o prospect, ele pode ser aprovado ou não aprovado. Eu vou aqui no Proteus, então vamos no cadastro de prospect, no módulo faturamento, atualizações, cenário de venda, prospects. No cadastro de prospect eu vou ter todos os prospects, os clientes em potencial, que entraram em contato com a empresa. Então aqui eu tenho todos eles, todos esses dados são dados fictícios. Se eu vier aqui em legenda, eu vou ver que tudo que está de verde, com a legenda verde, foi transformado em cliente. Tudo que está com a legenda preta quer dizer que o prospect ele não foi aprovado, significa que ele entrou naquela situação que ele não foi aprovado. E tudo que está em marrom quer dizer que ele está em análise, ele está para ser classificado ainda, tá bom? Então aqui nesse exemplo eu tenho dois prospects que ainda estão em análise. Eu posso visualizar eles aqui, ó. Esse prospect são dados fictícios, tá? É bom frisar isso. Então aqui eu tenho os dados deles, que já foi cadastrado, telefone, e-mail, endereço, número de contato, o dia que ele entrou, o dia que ele foi cadastrado, enfim, o vendedor, a comissão do vendedor. Eu tenho os dados necessários aqui, que eu vou utilizar depois para o cadastro de cliente. Nesse momento, o prospect está em fluxo de negociação com a empresa. Vamos supor que esse prospect do Farmácia Pague Mais, ele foi aprovado. Então, ele vai ser transformado em cliente. Ele vai ser o caminho feliz, Então, para a gente transformar ele em cliente, o que a gente vai fazer? A gente vem em outras ações, posicionar em cima do prospect, a gente vem em outras ações, transforma prospect em cliente. Eu vou clicar nesse botão. O sistema vai abrir para mim essa tela de cadastros, O sistema vai abrir para mim essa tela de cadastro com o código do cliente, loja. Ele já vai trazer para mim preenchido as informações do prospect, que já estão lá preenchidas, que é o endereço, o nome, CNPJ, tipo, endereço de entrega, e-mail. Eu vou fazer uma análise do que é necessário preencher no cadastro do cliente. Existem informações que só estão presentes no cadastro do cliente, elas não estão presentes no cadastro do prospect. Por exemplo, se eu vier aqui na aba vendas, eu tenho a modalidade. Essa modalidade é se o cliente é um atacadista, um distribuidor, um supermercado. Eu vou colocar aqui que ele é um distribuidor. Esse campo aqui ele não existe lá no cadastro de prospect, ele só existe no cliente. Por isso que ele deve ser preenchido no momento da transformação.
Então existem mais campos, né? Eu tenho que preencher os campos que não vêm, né? Eu tenho que fazer essa análise no momento do cadastro. Eu vou estar preenchendo os campos aqui que são obrigatórios. Então aqui, ó, preenchi os campos que são obrigatórios, né? Alguns campos já vieram preenchidos, né? Que pegou do cadastro do Prospect. A hora que eu clicar em botão salvar cliente, ele vai verificar para mim se tem algum campo preenchido ainda, que não está preenchido. Aqui tinha mais um campo, ó. Então vou colocar aqui não. Fiz a conferência no cadastro no momento de transformação de Prospect para cliente. Se está tudo certo, eu salvo o cliente. Esse momento que eu preciso vincular a texto que eu vou usar para vender, né, para esse cliente. Vou colocar aqui T601, texto aleatório. Ele vai falar para mim que incluiu o texto inteligente. Ele vai falar para mim que vinculou o cliente ao prospect. A gente vai clicar em fechar. E o registro foi incluído com sucesso. Então perceba que o Farmácia Pague Mais, agora ele se encontra com a legenda verde. Por que ele encontra com a legenda verde? Quer dizer que ele já foi transformado de prospect para cliente. Se eu visualizar de novo o cadastro aqui, eu vou estar visualizando aqui uma informação nessa separação de informações internas. Aqui eu vou ter o código do cliente e o código da loja do cliente que foi gerado no sistema. Então lá no cadastro do cliente eu tenho esse cliente cadastrado com essa loja. Aqui também, informações de conversão, eu tenho a data que eu fiz a transformação do prospect em cliente e também tenho a hora. Com essas duas informações aqui, eu também tenho a hora de quanto tempo que esse prospect estava cadastrado até virar cliente. Ou seja, esse prospect ele ficou 2 horas e 58 minutos entre o cadastro do prospect e a transformação desse prospect para clientes. Isso aqui ele vai preenchendo automático para a gente. Isso aqui, esses campos são preenchidos automaticamente, é mais a nível de conhecimento. Então, nesse momento é bem simples, a gente já fez a transformação do prospect para cliente, no momento que essa negociação deu certo, essa análise passou e ele vai ser convertido para cliente. Então, a gente acabou de fazer isso daqui, que é a transformação do cliente em potencial para cliente. Então, esse cliente ele já vai poder fazer os pedidos normalmente na empresa. Agora, vamos simular a não aprovação do cadastro. Então, eu tenho aqui, outro cadastro que está em análise ainda, ele está com a legenda marrom, a Quitanda Good Health. Eu vou desqualificar esse cadastro. Quando a gente não aprova um cadastro, quando a gente chega aqui e fala que esse prospect ele não atendeu as expectativas da empresa por conta de contrato, preço, quantidade, enfim, N fatores que levam o prospect a não ser aprovado, a gente vai vir no sistema e vai marcar o cadastro como desqualificado. Quando a gente marca o cadastro como desqualificado, significa que aquele prospect não será aprovado para cliente nesse momento e ele vai continuar como prospect. Por que ele continua como prospect? Porque, apesar desse primeiro momento ele não ter sido aprovado, a empresa pode estar entrando em contato com ele de novo daqui a 6 meses, 1 ano e tentar transformar esse prospect em cliente novamente. Então, por isso que mesmo quando ele é desqualificado, o cadastro é mantido aqui. Tá? Até por uma questão de histórico, para saber que a gente já entrou em contato com esse cliente, que a gente já teve um histórico com ele ali de tentativa de negociação. Então, para não estender muito, a gente vai pegar esse cadastro do Quitanda e vai desqualificar ele porque ele não atendeu alguma expectativa, entre as partes. Então, eu vou aqui em outras ações, desqualificação. Então, desqualificar um cadastro é o mesmo que não aprovar ele, Então, a gente vai em desqualificação. Eu preciso preencher o código do motivo, por que eu não estou transformando ele em cliente. Eu vou colocar aqui uma geral, um genérico, que ele não se enquadra nas diretrizes da empresa. Vou usar esse genérico, dependendo da necessidade. E vou escrever um motivo, que é obrigatório. Cliente consegue... Então, eu coloquei aqui uma descrição fictícia, que o cliente não consegue comprar a quantidade mínima, Então, eu coloquei aqui que ele não se enquadra nas diretrizes da empresa e coloquei que ele não consegue comprar um pedido mínimo
posso escrever o que eu precisar aqui nessa descrição. Quanto mais detalhes, melhor. Então, eu vou colocar em confirmar. Nesse momento, perceba duas coisas. Primeiro, esse registro ele ficou acinzentado. Segundo, esse registro ficou com a legenda preta. Isso significa que esse cadastro de prospect, que é um cliente em potencial, vou voltar no desenho aqui, significa que esse prospect, esse cliente em potencial, ele vai continuar como prospect. Infelizmente, não conseguimos converter esse prospect para cliente. Então, ele vai parar aqui, não vai ser um cadastro, não vai ter cadastro dele. Se a gente visualizar ele aqui agora, ó, a gente visualizar ele, a gente vai ter lá embaixo, aqui continua rodando as horas, tá vendo? Quanto tempo que ele tá? Ele tá 3 horas, ele não teve conversão, então esse tempo aqui ele vai continuar sendo incrementado. Aqui, ó, informações da desqualificação, a gente consegue ver o motivo, né, que a gente acabou de preencher. Então, a gente tem aqui o código de desqualificação, né, a descrição dele, e o cliente e o motivo, né? O cliente não consegue comprar o pedido mínimo, que é o que a gente acabou de escrever. Então, esse registro, ele fica marcado aqui por questões de histórico, certo? Então, já acabou, né, um cadastro de prospect, a gente fez a conversão. O que a gente fez aqui? A gente pegou o cliente potencial, a gente aprovou o cadastro e converteu ele para cliente. Coisa simples, né? Depois a gente veio num outro cadastro, a gente pegou o cadastro desse cliente em potencial, não aprovamos ele, ele foi desqualificado, ele continuou como prospect. Vamos supor que passou-se 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. E esse prospect agora dá certo dele comprar, né? A gente conseguiu converter esse prospect para cliente. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai precisar reativar esse cadastro. A gente vai em outras ações, reativação. Então ele vai perguntar para a gente se a gente realmente quer reativar esse cadastro. Eu vou clicar aqui sim. Perceba que ele voltou a ficar com o status inicial, que é o status marronzinho, que é como se ele tivesse em análise. Nesse status, eu posso de novo converter ele para cliente ou desqualificá-lo. Então, ele volta para o estado inicial. Eu vou estar aqui convertendo ele para cliente agora. Eu vou transformar ele em cliente, né? Vamos supor que deu certo agora a conversão dele. Vai abrir para mim aqui a tela. Vou colocar uma outra loja aqui. Ele preencheu aqui para mim. Eu vou preencher as informações que precisam ser preenchidas. Eu vou colocar aqui que não. Se eu não souber os campos, se eu clicar aqui em salvar, ele vai mostrar para mim os campos que são obrigatórios, tá vendo? Ele vai fazer uma setinha aqui, vai falar para mim o tipo de frete. Esse tipo de informação ele deve ser preenchida, né? Os dados já vão estar na mão, porque o cliente preencheu, o cliente já passou essas informações. Venda, o tipo desse cliente, esse cliente vai ser uma loja, né? Então eu vou colocar aqui, sem maiores delongas, risco do cliente. Se eu precisar colocar risco, é nesse momento que eu posso já posso preencher tudo do cliente aqui de forma completa, tá bom? Posso fazer um cadastro bem completo aqui já. Vou salvar, vou colocar texto que eu vou utilizar para vender o produto para esse cliente, ok? Ele vinculou o cliente na TES e vinculou o prospect no cliente. Falou que está inserido com sucesso. E aqui, ó, o prospect, o cliente potencial, ele foi transformado também em cliente. E perceba que eu tenho um outro aqui em cima que continua como desqualificado. Ele pode ficar aqui o tempo que precisar. Ele não precisa necessariamente ser convertido para cliente, porque ele é uma questão de histórico. Se eu tentar alterar esse registro, por exemplo, eu não vou conseguir porque ele já está desqualificado. O processo de análise com ele já foi feito. Então, essa parte do prospect a gente já terminou. Então, para finalizar aqui, né, a gente pegou um cadastro de prospect, com uma explicação do que é um prospect. A gente aprovou o cadastro e a gente não aprovou um cadastro. O cadastro do prospect é só isso que a gente tem que ver com relação à aprovação e em relação à não aprovação. É um processo bem simples de ser feito.